Minha esposa abandonou nossa família para entrar em um culto que proibia relacionamentos. Anos depois, voltou achando que seria recebida de braços abertos. Tenho 29 anos e estou divorciado há 3. Eu e a Gabriela estávamos juntos desde o ensino médio. Casamos aos 23 e aos 25 já tínhamos 2 filhos pequenos. Numa terça-feira completamente comum, ela entrou no nosso apartamento e disse com a maior calma do mundo: "Eu preciso ser solteira e explorar o mundo." Eu ri, achando que era brincadeira. A gente ia visitar casas naquele fim de semana para comprar nosso primeiro lar. Ela não estava brincando. Disse que queria o divórcio porque queria viver a vida ao máximo e não ser presa por obrigações familiares. Eu implorei, sugeri terapia de casal, separação temporária, qualquer coisa. Ela recusou tudo. Falou que se nosso amor fosse real, ela acabaria voltando. Quando comecei a chorar, ela disse para eu ter fé. Depois perguntou, sem nenhuma vergonha, o que eu faria com as crianças enquanto ela fosse explorar o mundo também. Eu fiquei em choque. Disse que pais não abandonam filhos para viajar e se descobrir. Ela me olhou como se eu fosse o louco da história. 2 semanas depois, fez as malas e foi embora. O divórcio foi rápido. Ela não quis nada. Os pais dela tinham dinheiro, então pensão nunca foi problema. Ela até tinha direito de visita, mas quase nunca aparecia. Quando aparecia na casa dos pais, pedia para eu ficar em outro cômodo para não lembrar do passado. Depois de alguns meses parou até isso. Descobri a verdade por um amigo, o Renato. 2 meses depois do divórcio, a prima dele contou tudo. A Gabriela tinha entrado num grupo de 6 ou 7 mulheres que fizeram um pacto. Nenhum relacionamento, nenhum vínculo, nenhum apego. Elas acreditavam que família e casamento eram correntes que impediam o verdadeiro potencial feminino. A Gabriela conheceu o grupo por uma colega de trabalho. No começo era só uma amiga casada que aparecia de vez em quando. Durante 6 meses, elas foram trabalhando a cabeça dela. Convenceram que ser esposa e mãe não era viver, era morrer devagar, que ela precisava se livrar desse peso morto para ser livre de verdade. A prima do Renata chegou a se gabar disso em família. Disse que tinham conseguido converter uma mulher casada com 2 filhos para a ideologia delas. Enquanto isso, eu estava juntando os pedaços da minha vida. Meus filhos tinham 2 e 3 anos quando ela foi embora. Novos demais para entender por que a mãe simplesmente sumiu. Eu trabalhava em tempo integral como eletricista, cuidava de 2 bebês sozinho e tentava não desmoronar. Os pais dela ajudaram com babá e morriam de vergonha do que a filha tinha feito. Tentaram conversar com ela várias vezes. Ela dizia que eles eram ultrapassados e não entendiam o pensamento moderno. Até que no mês passado, tudo mudou. Era quase 9 da noite, as crianças dormindo. A campainha tocou. Abri a porta e congelei. Era a Gabriela. Cabelo curto, tatuagens novas nos braços, mochila nas costas, sorrindo como se nada tivesse acontecido. "Oi, eu voltei. Percebi que você e os meninos são o que realmente importa. Quero consertar tudo." Eu só fiquei olhando. Ela passou 3 anos viajando com aquele grupo, queimou todas as economias e agora queria de volta a vida que abandonou. Disse que cresceu como pessoa, que precisava daquele tempo para se encontrar, que agora estava pronta para ser mãe. Então perguntou se podia entrar para ver os meninos. "Ver os meninos?" Repeti. "Você quer dizer seus filhos? Você não liga mais de 1 ano." Ela se mexeu incomodada, mas se recompôs rápido. "Eu sei que errei, mas estou aqui agora." Foi quando percebi 2 mulheres dentro de um carro parado na esquina, observando tudo como se fosse um grande momento de redenção. Olhei para ela de novo. "Cadê as outras 4?" Ela ficou confusa. "O quê? O seu grupo não é um culto, eram 7, né?" O rosto dela ficou pálido. Gaguejou dizendo que eram só amigas que se apoiavam. "Escolhas", disse. "Você escolheu abandonar sua família por 3 anos. Meus filhos escolheram parar de perguntar quando a mãe voltava. E eu escolhi seguir em frente." Ela segurou a porta. "Por favor, eu estava confusa. Elas eram tóxicas. Eu vi isso agora. E quando você se confundir de novo? Quando os meninos se apegarem e você decidir que precisa se encontrar em outro lugar?" Ela chorava. "Isso não vai acontecer, eu prometo." Eu tirei a mão dela da porta com cuidado. "Você também prometeu no nosso casamento." Fechei a porta. Ela ainda bateu por 5 minutos. Depois foi embora. No dia seguinte, a mãe dela me ligou chorando. Disse que a Gabriela apareceu lá esperando que eles me convencessem a aceitá-la de volta. Eles se recusaram. Disseram que ela fez a escolha dela e agora precisava viver com isso. Meus filhos têm 5 e 6 anos agora. São felizes, saudáveis e não se lembram da mãe. E é exatamente assim que vai continuar.